Mateus capítulo 15, aqui fala, é um relato bíblico bem conhecido nosso, que é a história da mulher cananeia, aquela mulher que foi até Jesus, saiu da sua casa, e ela deixou a filha dela possessa de um demônio, coisa terrível, e ela foi buscar uma bênção. E ela saiu correndo, gritando atrás de Jesus, e parecia que Jesus não queria dar ouvidos. Capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui tem um ensinamento, né? Fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? Reconhecimento de quem é Jesus. Nem todos naquela época reconhecia Jesus como o Cristo, o enviado de Deus, a promessa que Deus fez a Davi, que levantaria alguém da sua descendência, que restauraria o trono. A maioria via Jesus como mais um mestre, tinha vários mestres que ensinavam o povo, e viam dessa forma. Essa mulher já viu ele, quando ela grita, filho de Davi, ela está dizendo, ela está declarando, filho de Davi, porque tinha a promessa pelas Escrituras, que das descendências de Davi, Deus levantaria um Cristo. Então, só o fato dela de chamar ele de filho de Davi, já está mostrando que ela crê que ele é quem verdadeiramente ele é. Aí diz assim: mas ele não me respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então ela vinha gritando, os discípulos acho que se sentiram ali constrangidos de ver aquela mulher andando atrás deles e gritando com Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eles tentam dizer: olha, despede ela, eles tentam se adiantar, falar para Jesus o que Jesus deveria fazer. Imagina coisa sem sentido, né? E diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é verdade, as Escrituras falavam que Deus enviaria o Cristo da descendência de Davi. Para quê? Para restaurar o trono de Davi, para restaurar aquela nação, o povo de Israel. Logicamente que eles esperavam um reinado como foi o de Davi, em que viria o Cristo viria como um príncipe, com espada, com escudo, e iria lutar contra os seus adversários. Na época, Israel estava debaixo ali do domínio, os judeus estavam debaixo do domínio de Roma, e eles se sentiam muito incomodados por isso. Eles achavam: no dia que o Cristo vir, ele vai nos libertar, e ele vai ser um grande rei, como foi Davi, que era a promessa. Lógico que eles não entendiam que o reinado aqui era espiritual, a restauração. Aquela mulher não pertencia ao povo de Israel, por isso dessas palavras de Jesus para os próprios discípulos. Isso pode até ter contribuído para lá na frente, mesmo depois deles convertidos, eles não queriam entrar na casa das pessoas de outras nações. Quando Pedro, ele foi, vamos dizer assim, ele foi comissionado para ir para a casa de Cornélio para pregar lá, Deus teve que dar uma visão e convencer que ele tinha que ir pregar para Cornélio, porque eles não entravam na casa de outras pessoas. Era isso para os judeus, justamente que ele dizia: não, o povo de Deus é o povo de Israel, que é a descendência de Abraão, que são os herdeiros da promessa,
E os outros são nações, como a gente chama de gentios, nações ímpias que não têm Deus, então não convém que nós nos misturemos com eles. Mas depois da obra do Calvário, a Bíblia diz que ali foi derrubado o muro da separação e dos dois povos Deus fez um, então acabou com a inimizade. Mas voltando aqui, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então nós vemos, ela consegue se aproximar. Tem um dos evangelistas que é mais claro, ele diz que é mais detalhista. Ele diz que quando Jesus chegou em casa, aí ela conseguiu chegar onde Jesus estava. Chegou, parou, né? Ela vinha atrás gritando. Ela chega, o adora. Adorou, ela se ajoelhou diante dele, né? E pediu ajuda. Entenda bem, aqui nós vemos o quanto Jesus é Deus, né? Apesar de ele estar aqui como homem. Porque se ele não fosse, ele não aceitaria adoração. Por exemplo, tem relatos na Bíblia que pessoas chegaram diante de anjos apareceu para as pessoas se ajoelharem, o anjo não levanta. Em Apocalipse mesmo, na visão que João tem, ele se ajoelha diante do anjo, o anjo não se levanta. Por quê? Porque o anjo é anjo, não é Deus. Mas Jesus recebia adoração, porque ele recebia. Porque ele sabe, como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, mostra que quanto ele também é Deus. Mas assim o adorou, dizendo: socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aqui é aquela velha frase, né, que às vezes a gente usa, a gente quando está explicando quem é filho de Deus e quem é criatura. O cachorrinho é uma criatura, é a criação de Deus, Deus criou. Mas assim também está a condição de quem não era filho, que eram os filhos de Deus, quem tinha essa primozia naquela época, porque Jesus ainda não tinha ido à cruz, o povo de Israel. Então ele disse: não é justo eu pegar a comida, o pão, a bênção que eu trouxe para os filhos e dar aos cachorrinhos, e outras para dar às criaturas. Ele está dizendo para aquela mulher: você não é filho, você não é filho ainda de Deus. Que filho, porque naquela época Jesus ainda não tinha morrido, então todo mundo estava distante de Deus, só Israel que tinha a promessa, tinha essa primazia. E quando ele fala isso, essa mulher, ela entende muito bem a palavra, que aqui está uma pessoa que está verdadeiramente firmada na fé. Tanto é que ela responde. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, ela quer dizer: eu posso não ser filho, eu posso não pertencer a Israel, mas Deus é o meu Senhor. E como eu sou também criatura dele, eu tenho direito, nem que seja migalha. E se isso é o suficiente para resolver os meus problemas. Então aqui nós vemos o que é que a fé transforma uma pessoa. Mas uma pessoa que não desiste, ela não desiste nunca, faz também com que a pessoa ela não deixa o orgulho dominar, que essa mulher poderia ficar totalmente revoltada com Jesus e dizer: não, tu não quer me atender, vou embora, isso aqui não tem nada para ninguém, não, só vai cuidar do povo de Israel. Mas não, ela respondeu com as palavras certas. E aí quando ela fala isso, você conhece já o relato. Aí diz assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Você já imaginou ouvir isso de Jesus? Oh, grande é a tua fé. O próprio Jesus falando para aquela mulher: oh mulher, grande é a tua fé. Aqui está o que me chamou a atenção nessa mensagem. Esse relato é muito conhecido, você já ouviu tantas as vezes pregar. Mas o que me chamou a atenção foi uma palavra aqui. Ele diz: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Essa é o que me chama a atenção. Vai ser feito como tu desejas.
Isso aqui me chamou a atenção, o quanto Deus, Ele está pronto para cumprir os nossos desejos. Mas o que impede de Deus cumprir os nossos desejos, fazer com que eles aconteçam? O que pode impedir a ausência da fé. Essa mulher, qual era o desejo dela? O desejo dela era ver a filha dela liberta daquele demônio que estava na filha dela. E como ela conseguiu, alcançou esse desejo? Crendo. A fé dela de não desistir, de crer. Primeiro, a certeza que Jesus era o Cristo, era aquele que Deus enviou ao mundo. E depois, que independente se ela fosse considerada como filha ou não, mas que fosse uma bengalinha, ela tinha direito. E outra, ela disse: os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, tu és meu Senhor, tu és meu Senhor. Quando ela fala isso, aí Jesus disse: grande é a tua fé, seja feita assim, de acordo com o que tu desejas. A palavra de Deus, Salmo, você conhece, Salmo 37, diz: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Isso há algum tempo atrás, eu estava orando muito nisso, porque nós temos desejos, todos nós temos desejo, cada um diferente, desejo de algo que a gente quer que aconteça, e Deus é um Deus que concede. Ele está sempre pronto, Ele sempre quer. Agora, o que vai impedir dele não conceder o desejo? A ausência da fé. Se nós cremos, a ponto de caminharmos, agradá-lo, como é que nós vamos agradar a Deus? Crendo nele. A própria palavra que fala da fé lá em Hebreus fala, né? Sem fé é impossível agradar. Se eu tiver crendo nele, porque quando você crê em Deus verdadeiramente, crê que Ele é poderoso para fazer aquilo que você está buscando, crê que aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir, dá crédito à palavra dEle, você está chamando Deus de verdadeiro. Quando nós não estamos crendo, sem dizer palavra alguma, nós estamos chamando Ele de mentiroso, porque estamos desconfiando dEle, desconfiando. A ausência de fé em nós gera uma desconfiança, porque se você não acredita em alguém, você não está confiando, né? A pessoa te promete, vou fazer isso e isso. Você diz: de repente faça, né? Você não, você está duvidando, não, você não está acreditando, está desconfiado com a pessoa. Então a mesma coisa é com Deus. Essa mulher, por exemplo, ela foi atrás de Jesus, clamou, compreendendo quem Ele é, adorou Ele. Ele deu uma palavra dura, mas aí as palavras dela de volta fez com que ele disse: não, espera aí, grande é a tua fé. Porque ele viu que estava diante de uma pessoa de fé, uma pessoa que não desistia, uma pessoa que verdadeiramente compreendia quem ele era, uma pessoa que, apesar de ele ser duro nas palavras com ela falou: ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor e Ele pode me ajudar. E quando Ele disse: então seja feito, a palavra que me chama a atenção é justamente isso: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha só, a libertação aqui foi automática. Não precisou Jesus na casa daquela mulher, não precisou Jesus sair expulsando o demônio da filha daquela mulher, não precisou de nada. O que precisou foi ela crer. O que Ele nos ensina aqui? Ele nos ensina que Ele está pronto para cumprir os nossos desejos, aquilo que nós desejamos. Lógico que é lícito, né? Se você estiver desejando algo ilícito, mas uma pessoa que verdadeiramente crê na palavra de Deus, que sabe quem é Jesus, não vai ter um desejo ilícito, vai ter algo lícito. Então Ele está pronto para desejar. Agora Ele espera que nós venhamos crer naquilo que nós estamos buscando. Todos nós buscamos a Deus porque desejamos algo dele. Não tem um que busca a Deus: não, estou buscando a Deus por buscar, não tenho nada a desejar. Lógico que temos.
Por mais, vamos dizer que você diz, não, minha vida está muito resolvida, está tudo bem na minha vida. Mas nós desejamos a vida eterna, nós desejamos a salvação eterna. Não tem como não desejar. Mas tem as coisas desse mundo também que nós desejamos. Desejamos nossa família convertida, nossa família aos pés de Jesus. Se tem alguém doente, desejamos a pessoa curada. Se estamos doentes, desejamos a cura. E tudo isso vai ser feito se nós crermos. O que nós aprendemos aqui hoje nessa palavra, vou ser bem breve nela. O que é que nós aprendemos? Deus está disposto a cumprir o nosso desejo. Tudo que Ele precisa é que nós venhamos ter uma grande fé nele. Uma fé crer que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Não é isso que Deus diz? É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, quer dizer, recompensa aqueles que o buscam. Essa mulher acreditou nisso, fielmente. Primeiro, ela acreditou que Jesus era o Cristo, quando ela sai gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque chamar uma pessoa, naquela época, que viveu Jesus, de Filho de Davi, realmente crer que ele era o Cristo, o prometido de Deus. Por quê? Porque Davi, há muitas e muitas gerações, tinha morrido. Então ninguém seria. Israel já tinha passado pela Babilônia, já tinha passado por tudo que era coisa. Então Davi ficou lá para trás há muitas e muitas gerações. Então não tinha como alguém ficar chamando alguém de filho de Davi, se Davi tinha morrido há tantos e tantos anos. Mas quando alguém chamava, foi ela, o cego de Jericó, gritou também, que chamaram filho de Davi, porque ele está dizendo, você é o Cristo. Você é aquele que Deus prometeu, que as Escrituras falam de você. Eu creio nisso. Então, aqui tinha fé. Aqui tinha fé. Volto a Hebreus, né? É necessário que creia que Ele existe. Então, essa mulher estava crendo, o Cristo existe. Como muitos ali que estavam não criam. Até discípulos mesmo de Jesus, que estavam andando com Jesus, a princípio até creram, mas quando eles viram Jesus morrer na cruz, eles não creram mais. Então, assim, pensávamos que era Cristo. Quando Jesus, por exemplo, ele fez um discurso que ele disse que para ser salvo tinha que beber do seu sangue e comer da sua carne. Teve um bando de discípulos de Jesus que olharam aquilo, se escandalizaram e disseram assim, não, que palavra dura, ninguém pode aguentar isso não. E abandonaram Jesus, porque se você olhar, Jesus não só tinha os 12, ficou os 12, e um era traidor, mas ele tinha mais. Houve um momento que Jesus pegou 70 discípulos e mandou ele pregar o Evangelho. Então tinha mais gente com ele. Só que esses que abandonaram Jesus era justamente porque não criam que Jesus era o Cristo. Estavam fascinados ali com o sucesso ministerial de Jesus. Pessoas sendo curadas, multidão, aí eles vieram para ser discípulos. Só que chegou lá na frente, Jesus fala um discurso duro, que eles não compreendem, e eles abandonam Jesus. Aí ficou só os 12 ali, e um era o traidor. No caso dessa mulher, ela compreendeu que Jesus era o Cristo, quando ela grita, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela estava acreditando que Jesus não era apenas como muitos pensavam, Até Jesus uma vez perguntou para eles, o que é que o povo pensa de mim? Eu disse, o que será? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é um mestre, e por aí vai. Cada um tinha uma opinião, mas ninguém tinha essa opinião que Jesus era o Cristo. Ou poucos tiveram, né? No caso dessa mulher teve. Então ela já se aproximou tendo uma certeza, o Cristo existe, é Jesus. Depois ele vai me dar uma palavra dura. Ela continua crendo. Não, basta uma migalhinha. Basta uma migalha. Eu sou os cachorrinhos. Tudo bem, o pai é possível. Mas os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Quer dizer, o Senhor é Senhor.
O Senhor é o meu Senhor. O Senhor está dizendo que eu sou um cachorrinho, estou na condição apenas de cachorrinho, mas mesmo assim o Senhor continua sendo o meu Senhor. Então isso é uma fé viva mesmo. E nessa fé Jesus ficou admirado. Mulher, grande é a tua fé. Então vai ser feito segundo o que você deseja. Agora a pergunta é, o que nós desejamos nessa noite? Porque Deus está pronto a cumprir os nossos desejos. Se nós cremos. Tudo que Ele quer encontrar em cada um de nós é fé. Amém, Jesus? Aí sim, Ele vai cumprir aquilo que nós desejamos. Logicamente, tem coisas que sejam listas em harmonia com a palavra dele. Mas se nós tivermos uma verdadeira fé de quem é Jesus, nós vamos buscar dele aquilo que é lícito na palavra dele. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Espero que quando você for orar, aquilo que você está desejando receber de Deus, que você faça isso com fé. Porque aí eu não tenho como te negar.